Agora vamos falar um pouco sobre o Quicksort, tá? Anteriormente já discutimos sobre os algoritmos Insection, Selection e Bubble, que são algoritmos de complexidade de tempo, no pior caso, de ordem n ao quadrado. Ou seja, são algoritmos mais didáticos, né? Eles, na verdade, não são usados na prática sozinhos. E no último vídeo nós vimos o funcionamento do Merge Sort, que tem o pior caso n log n. Na verdade, o Merge Sort ele é no pior, no melhor e no caso médio n log n, por isso que a gente poderia dizer que na verdade que ele é θ de n log n. Então ele segue o desempenho da função linear aritmética, que é um desempenho bom considerando algoritmos de ordenação. Um aspecto negativo do Merge Sort é que ele é out of place, certo? Então ele precisa de vetores adicionais para realizar a ordenação. Bem, o Quicksort ele vai na mesma linha do Merge Sort, tá? Ele é um algoritmo de divisão e conquista, mas a diferença é que o Quicksort é in place. Então, ele não precisa criar vetores adicionais para auxiliar na ordenação. Ele é um algoritmo de divisão e conquista, ele é recursivo, certo? E pelo fato dele ser recursivo, a quantidade de chamadas recursivas que estiver corrente na pilha, né, fará com que o Quicksort de fato consuma uma memória adicional, certo? Porém, a gente ainda pode dizer que ele é in place pelo fato dele não usar vetores adicionais. Então, a memória adicional é decorrente das chamadas de funções que vão se empilhando na pilha de chamadas, né? E as variáveis adicionais que vão precisar ser alocadas para realizar essa ordenação. A complexidade de tempo do Quicksort, no caso médio, é n log n. Então, percebam que eu estou falando de caso médio, certo? No pior caso, o Quicksort pode ter complexidade de tempo de O de n ao quadrado. O pior caso é quando o vetor está completamente desordenado, certo? Então, quando a gente está falando no particionamento mais simples, sem randomização de pivô. Então, se o pivô estiver completamente desordenado, eu vou mostrar para vocês depois que isso leva a uma complexidade de tempo de n ao quadrado, que é ruim. Porém, a gente consegue, com uma leve modificação no algoritmo de particionamento, e aí vocês depois vão entender também o que é o algoritmo de particionamento, a gente consegue evitar quase sempre, eu não tenho como dizer que eu evito sempre, mas a gente consegue evitar com uma altíssima probabilidade, altíssima mesmo, a ocorrência desse pior caso, né, de n ao quadrado. Então, quando a gente implementa a seleção do pivô com a estratégia randomizada, né, a gente consegue levar esse pior caso para próximo do caso médio, que é n log n. E aí o desempenho do Quicksort vai ser parecido com o desempenho do Merge Sort, que é n log n, para a maioria dos casos, com um aspecto positivo a mais de que o Quicksort ele não usa vetores adicionais, ele não precisa alocar vetores adicionais para sua implementação, certo? E por esse motivo o Quicksort é um dos principais algoritmos utilizados nas linguagens de programação. Na verdade, se a gente for pesquisar, a gente vai ter a utilização do Quicksort, a gente tem a utilização ainda do Merge Sort mesmo, sendo out of place, algumas linguagens usam em algumas situações específicas, e a gente tem uma implementação mais elaborada do Merge Sort, que a gente chama de Team Sort, que é uma junção do Merge Sort com o Insertion Sort, que também é utilizado nas linguagens de programação. Então, Quicksort, Merge Sort e Team Sort são os principais algoritmos de ordenação, e a gente pode falar do Team Sort em um próximo vídeo. Bem, agora a gente vai ilustrar, né, o funcionamento do Quicksort. Então, tem um array arbitrário aqui, né, completamente desordenado, certo? Então, vamos aqui para o nosso desenho. A ideia do Quicksort se baseia principalmente na escolha de um pivô e no particionamento do vetor baseado nesse pivô. Eu sempre gosto de comentar a escolha dos nomes dos algoritmos, né? A gente tem Insertion, Selection, Bubble, Merge, todos com nomes bem sugestivos. O Quicksort não é um nome que ajuda a gente a associar o nome do algoritmo, né? Porque Quick quer dizer ordenação rápida, mas rápida por qual estratégia? Então esse nome não é um nome muito bom. Na verdade, um nome que poderia ser bom para esse algoritmo seria Partition Sort, ordenação por particionamento. Bem, mas no particionamento, primeiro eu vou falar só a noção de como funciona o particionamento e depois a seguida a gente vê a sua implementação. No particionamento a gente precisa selecionar um pivô, certo? Que poderia ser qualquer elemento, e colocar todos os elementos menores do que esse pivô à sua esquerda e todos os elementos maiores do que esse pivô à sua direita, certo? Quando a gente realiza isso, por exemplo, para esse vetor, a gente teria esse resultado aqui. Então, no primeiro particionamento, eu tenho que o pivô, né, que é o valor 5, ele vem para a posição correta dele. Então, a consequência do particionamento é que o pivô, ao fim do particionamento, ele vai para a posição correta, a posição correta dele considerando que o vetor está ordenado. Então, se todos os elementos menores que 5 estão à sua esquerda e todos os elementos maiores que 5 estão à sua direita, a gente tem que esse pivô, que é o valor 5, ele está na posição correta se esse vetor estivesse ordenado, certo? A gente opera
sobre o mesmo vetor. Perceba que eu estou repetindo aqui o vetor V, certo? Então, é in place, eu estou trabalhando sobre o mesmo vetor. E depois que a gente faz esse particionamento, a gente não consegue afirmar. Na verdade, seria incomum da gente ter o caso de você ter os subvetores da esquerda e direita já ordenados. Isso não é uma consequência que a gente espera. Então, a consequência que a gente espera é que o pivô vá para a sua posição correta, o subvetor da esquerda muito provavelmente vai estar todo bagunçado, todo desordenado, e o subvetor da direita também vai estar desordenado, certo? E assim a gente segue nessa lógica do particionamento de forma recursiva, até que nós encontremos vetores de tamanho 1, que no caso não daria mais para ser particionado. Bem, agora vamos para a implementação. Então, para esse algoritmo do Quicksort, eu gosto de começar pela etapa de divisão, porque eu acho ela mais simples de se entender, certo? Então, voltei aqui para o meu Replit, onde a gente estava implementando o algoritmo de ordenação do Merge Sort. Agora nós vamos implementar a etapa da divisão do Quicksort. Para a etapa da divisão do Quicksort, a gente vai implementar a primeira função, que é a função Quicksort. É uma função que retorna nada e que recebe como argumentos o vetor, e a gente precisa passar os índices iniciais e finais do vetor, porque é isso que vai fazer com que a gente trabalhe nele em place. Porque quando a gente quiser operar sobre o Quicksort, mas numa porção menor do vetor, como por exemplo o subvetor da esquerda, que eu tinha acabado de mostrar para vocês, aí a gente limita isso usando índices. Então, int fin. Bem, o Quicksort ele é um algoritmo recursivo, certo? E toda vez que a gente tem um algoritmo recursivo, a gente precisa parar para pensar no caso de parada ou no caso de continuidade. Então, no nosso caso, a gente vai continuar ordenando, fazendo particionamento, enquanto o tamanho do vetor for maior que 1, certo? Se o tamanho do vetor for 1, isso quer dizer que aquele vetor, que é um tamanho de vetor 1, ele não precisa mais ser particionado, porque o pivô, né, que é o único elemento que poderia ser escolhido para ser como pivô, já está na posição correta. Então aqui a condição de parada é enquanto o fim for maior do que o início. É uma forma de expressar, tá? Então, se o tamanho do meu vetor for maior que 1, né, ou seja, enquanto o fim for maior do que o início, então a gente continua a nossa execução do Quicksort. Primeira coisa que a gente faz no nosso Quicksort é a gente chama a função de partição, certo? Então, colocar aqui partition, a função de partição, ela opera sobre o nosso vetor, certo? E sobre os índices que vão delimitar as extremidades desse vetor que eu estou querendo fazer a partição. Então, início e fim. E a função de partição, ela sempre vai retornar para a gente o index do pivô. Então, index pivô. Bem, depois a gente olha em detalhes para essa implementação da partição, mas considere apenas que a função de partição é a função que executa essa etapa aqui. Ou seja, ela pega o pivô, ela coloca ele na posição correta dele, coloca todos os elementos menores à sua esquerda, os elementos maiores à sua direita, e ela retorna o índice do pivô. Nesse caso, a gente retornaria o índice 5. A gente retorna o índice do pivô para que a gente consiga entender agora quais serão as próximas chamadas recursivas do Quicksort. Agora eu preciso chamar o Quicksort recursivamente de 0 até 4, certo? Então vamos aqui colocar. Então, Quicksort, o vetor V de 0. Na verdade, o 0 é in, né, nesse caso. E o 4 vai ser o index do pivô menos 1. Index pivô menos 1. E depois que a gente ordenar recursivamente, né, chamando o Quicksort, todo esse subvetor da esquerda, a gente ordena recursivamente, usando o Quicksort, todo o subvetor da direita. Então, a gente faz a mesma coisa para o vetor da direita. Agora, o início vai ser o index do pivô mais 1, e a gente vai dele até o final, certo? Então, essa é a nossa implementação da etapa de divisão do Quicksort. Bem, depois da gente implementar a etapa da divisão do Quicksort, é interessante que a gente busque entender o seu funcionamento, a forma como as funções são chamadas, a forma como a recursão se dá. Então, a gente pode utilizar essa imagem aqui, certo? Então, inicialmente, a gente chama o Quicksort no nosso vetor V do índice inicial, que é o índice 0, até o índice final, que é o tamanho do vetor menos 1, certo? Então, quando a gente chama o Quicksort, a primeira coisa que vai acontecer aqui é o particionamento. No particionamento, a gente vai escolher um pivô, nesse caso a gente vai escolher sempre o último elemento como pivô, porque a gente está utilizando o particionamento de Lomuto, e coloca todos os elementos menores do que o pivô à sua esquerda e os maiores à sua direita.
É isso que a gente tem aqui. Bem, quando a gente tem esse pivô na posição, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, parece que melhorou. Aqui. Certo. Quando a gente tem o pivô na sua posição, olhando para o código, o que é que a gente vai fazer? Depois que a gente particiona, o pivô está na posição correta dele e no quicksort a gente tem o index do pivô. Então eu vou chamar o quicksort duas vezes. Uma vez para o subvetor esquerdo, outra vez para o subvetor direito. Então, para o subvetor esquerdo eu vou chamar do índice inicial 0 até o index do pivô menos 1, 4, certo? Ops, na verdade estava usando esse aqui. De 0 até 4, que é o que a gente vai representar aqui. Quicksort de 0 até 4. Bem, no particionamento a gente escolheu o último elemento desse vetor, o elemento de valor 1 no índice 4, e com o particionamento colocou ele na posição correta. Então, o elemento 1 veio para a posição 0. Quando a gente chega nesse ponto aqui, o quicksort ele ainda faz uma chamada para ele não tem como saber que não existe vetor aqui, que o 0 está no menor índice. Então, se a gente olhar para o nosso código, ele faz a chamada do índice inicial, a chamada do quicksort, partindo do índice inicial, que seria 0, para o índice do pivô menos 1. Ou seja, ele faz uma chamada disso aqui, de vetor de 0 até menos 1. Então, com essa chamada aqui, à esquerda, né, do pivô, quando a gente chegar na condição de continuidade, a gente vai perceber que o fim não é maior do que o início, porque o fim é menos 1 e o início é 0. E por isso, essa chamada aqui ela retorna e o quicksort continua agora o seu... Vou colocar aqui... Continua agora o seu funcionamento, chamando a função chamando o quicksort no subvetor da direita, que seria o quicksort no vetor dos elementos index mais 1, index pivô mais 1 seria o índice 1, até o tamanho final que ele havia recebido, que o tamanho final agora seria o 4. Então, a gente vai executar agora o quicksort na parte direita desse subvetor. Então, quando a gente executa o particionamento, a gente escolhe o 2 como pivô, o 2 vem para a sua posição correta. Quando o 2 vem para a sua posição correta, mais uma vez a gente teria uma chamada ao quicksort que não tem como funcionar, certo? Então, vou explicitar aqui. A gente chamaria o quicksort na posição inicial, que seria 1, até a posição do pivô, que é 1, menos 1. Então, o menos 1 é 0. Então, o fim 0 menos o início 1 vai dar um valor negativo. Então, a gente não continua esse quicksort aqui pela esquerda, né? A esquerda do pivô, mas a gente vai conseguir chamar o quicksort à direita. Então, vamos chamar aqui o quicksort à direita, que vai utilizar como pivô o index 2 até o index final, que seria... Desculpa, o elemento inicial para esse quicksort vai ser o 2, né, que é o index pivô mais 1, e o elemento final continua sendo 4. Então, a gente aqui vai escolher o valor 3 como pivô. Quando escolher o valor 3 como pivô, o que a gente vai ter é esse pivô aqui ao meio. Quando esse pivô está aqui ao meio e à sua esquerda e direita ele ainda tem vetores a serem ordenados, basicamente, na verdade a gente já está ordenado, né? A gente vai fazer uma chamada aqui para ordenar esse subvetor da esquerda. Então a gente vai fazer uma chamada do index do pivô menos 1, que é de 2. A gente vai fazer uma chamada do índice inicial, que continuava sendo 2, até o index do pivô menos 1. Então a gente faz essa chamada aqui. Como 2 não é maior que 2, então essa chamada se encerra, certo? E a mesma coisa vai acontecer para o índice, para esse elemento aqui, certo? A gente vai chamar o quicksort também do índice 4, que é o index do pivô mais 1, até o final daquele subvetor, que era 4. Então, isso aqui já vai estar ordenado. Então, note que a gente sempre vai ordenar primeiro a parte esquerda do primeiro pivô, né, que foi 5. Então, recursivamente a gente vai ordenando. Quando a gente termina de ordenar essa parte, então toda essa função aqui, especialmente essa função inicial, essa chamada de função do vetor 0 até o vetor 4, ela termina de executar com todas as suas chamadas recursivas sendo desempilhadas. Então, quando a gente termina de executar isso, a gente vem executar a parte direita a ordenação direita, né, chamando quicksort sobre o subvetor da direita, que é o elemento do índice 6 ao índice 9. E aqui a gente faz basicamente a mesma coisa, certo? A gente fez o particionamento do pivô do índice, deixa eu colocar isso,
peguei esse quicksort aqui e trazer para cá. Então, a gente fez o particionamento do pivô do índice 9, que pegamos, na verdade, o valor que estava na última posição do vetor, certo? Então, esse quicksort aqui está operando do valor 6 ao 9, né? Em seguida, depois de operar esse quicksort do valor 6 ao 9, o valor 7 vem para a posição dele, a gente executa o quicksort de 6 até a posição 6, ele já está ordenado, depois executa o quicksort do index pivô mais 1, que seria isso aqui, cadê? Onde é que eu boto aqui? Index pivô mais 1 seria 8, até o índice final desse vetor, seria 9. Então a gente encontra o pivô, coloca o pivô na posição correta e ainda faz uma última chamada. Ainda faz uma última chamada aqui do quicksort, iniciando no 9 até o 9, e por isso a gente se encerra, porque a gente encerra a ordenação porque não passa na verificação de continuidade, na condição de continuidade nesse if aqui, certo? Então, o objetivo dessa parte do vídeo é que a gente entenda a forma como o quicksort opera, a forma das chamadas recursivas dele. Eu espero que com isso, o entendimento da implementação inicial da etapa da divisão fique mais claro para vocês acerca de seu funcionamento. O particionamento que nós estamos usando para esse exemplo aqui, e o principal que é abordado no livro do Corme, Introdução a Algoritmos, é o particionamento de Lomuto. No particionamento de Lomuto, a gente sempre seleciona o último elemento como pivô, e nós vamos precisar de dois índices que vai nos auxiliar a comparar esse pivô com todos os outros elementos do vetor. Então, o índice I vai servir para a gente varrer todo o vetor e comparar 5 com esses elementos. E toda vez que a gente encontrar um valor menor do que 5, então a gente vai trocar de posição o elemento que estiver no índice I e o elemento que estiver no p-index e vamos incrementar p-index. Então, para tornar mais explícito aqui, eu tenho aqui a explicação. Então, toda vez que o meu VI for menor do que o meu pivô 5, eu vou trocar o elemento que está no índice p-index com o elemento que está no índice I e vou incrementar p-index. Então, vamos usar aqui essa ilustração para experimentar esse algoritmo. Então, VI, no caso, é 9. 9 não é menor ou igual a 5. Então, eu não entro nessa condição, eu não vou trocar o VI com o VP-index, mas eu vou precisar incrementar o I, que é para fazer a comparação do meu pivô com o próximo elemento. Então, meu I agora vai virar o índice 1. Ok, o VI, que é o valor 4, é menor do que 5. Então, se ele é menor do que 5, o que a gente vai fazer? A gente troca o VI com o P-index, então o 4 vem para cá e o 9 vem para cá. Obviamente, a gente precisa fazer isso com um auxílio de uma variável extra, de uma variável auxiliar. E depois de a gente fazer isso, a gente precisa incrementar o P-index. Então, vamos incrementar aqui o nosso P-index. Deixa eu colocar isso sempre para frente. Ok? Certo. A gente precisa sempre incrementar o I. Então, vamos fazer isso agora. Agora, vamos fazer novamente a comparação. Então, o valor 3, ele é menor que 5. Então, se ele é menor que 5, eu troco o valor 3 de posição com o VP-index. Então, 3 vem para cá, 9 vem para cá. O meu p-index vai andar juntamente com o meu i, certo? A gente incrementa os dois porque houve a troca. Vamos lá. Então, o valor 6, ele é menor do que 5? Não é. Então, a gente não entra nessa condição, a gente não faz a troca, a gente não incrementa p-index e a gente só incrementa o i para continuar com a nossa comparação. Note que o que a gente está fazendo eu estou comparando todos os elementos menores do que 5. Estou comparando todos os elementos com o meu pivô, e se aquele elemento for menor do que o elemento do meu pivô, eu jogo ele para a posição atual do p-index, de tal forma que eu vou sempre jogando os menores elementos do que o pivô para a parte esquerda do meu vetor. Então, quando eu comparar agora 5 com 3, 3 vai ser menor que 5, então eu vou trocar o 3 de posição com o 9, então aqui vira 3, aqui vira 9. Então, percebam que essa primeira parte do vetor, ela só contém elementos menores do que 5. Depois que a gente faz a troca, a gente incrementa tanto o p-index como o pi, né? Então, vamos fazer o incremento. Então, 2 é menor que 5. Então, se 2 é menor que 5, eu troco 2 com 6 de posição. Então, 2 vem para cá, 6 vem para cá. E eu vou incrementar os dois índices, tanto o i como o p-index. 8 não é menor que 5, então não faço nenhuma troca, eu só incremento o i. 7 não é menor que 5, então não vou fazer nenhuma troca, eu só continuo incrementando o i. E 1 é menor que 5, então nesse caso eu faço uma última troca. Eu trago o 1 para o lugar do 9. Então, 1 vem para cá, 9 vem para cá. E incremento os dois
os dois índices. Então, de tal modo que quando eu chego nessa posição, já não faz mais sentido eu fazer a comparação, porque eu vou comparar o pivô com ele mesmo. E aí, no fim, a gente percebe que o p-index vai estar apontando para a posição que o nosso pivô deve aparecer. Então, a gente vai trocar agora 5 com o 6 de posição. Então, o 5 vem para cá, o 6 vem para cá. E quando a gente termina esse algoritmo de particionamento, a gente tem essa certeza de que o valor, o pivô, né, que antes estava no último elemento, ele agora está na posição correta. Todos os valores menores do que o pivô estão à sua esquerda. Eu não tenho isso aqui ordenado e nem esperava que estivesse ordenado. E todos os valores maior que 5 estão à direita do meu pivô, certo? Então, é assim que funciona o particionamento. Agora nós vamos implementar a função de particionamento, certo? Então, é a etapa da conquista. Note que a conquista consiste justamente em a gente posicionar o nosso pivô na posição correta, certo? Então, quando a gente posiciona o pivô na posição correta, a gente resolveu uma pequena parte do nosso problema, mas ainda tem os subproblemas do subvetor esquerdo e direito para resolver. Então, aqui no particionamento nós retornamos um inteiro, a gente chama essa função de partition, ela recebe um vetor, um índice inicial, um índice final, e o objetivo dela é levar os elementos menores que o pivô para a sua esquerda. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. E, de forma semelhante, levar os elementos maiores do que o pivô para a sua direita. Bem, então a gente já sabe que o nosso pivô sempre vai ser o último elemento, então int pivô igual a vetor na posição fim. A gente precisa inicializar aquela variável, deixa eu voltar aqui para o início para a gente ver como estava. A gente precisa inicializar essas duas variáveis aqui, as variáveis p-index e i. Então, a gente vai utilizar essas duas variáveis, eu vou inicializar aqui p-index fora, p-index inicia em 0, e para fazer a varredura no meu vetor eu vou usar um for, int i igual a 0. Na verdade, note que o meu i não começa de 0, eu já ia cometer um erro comumente, um erro que às vezes é comum de acontecer, certo? O nosso i ele tem que começar de início, então o i ele começa de início porque depende da parte do vetor que a gente está explorando. Ele vai executar enquanto i for menor que fim, e porque a gente não precisa chegar a explorar o pivô, e toda vez que isso acontecer, a gente executa o i++. Bem, depois que a gente cria for, a gente tem que fazer a comparação, né? Então, se o meu vetor na posição i, for menor ou igual ao meu pivô, então, basicamente, a gente precisa fazer aquela troca de valores. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem que trocar o valor na posição p-index com o valor na posição i, certo? Então, troca vp-index com vi. Aqui a gente vai, então, precisar de uma variável temporária, que é o v na posição p-index, certo? Então, v na posição p-index, ele vai receber vi. A gente acabou de guardar a variável, né? Então a gente não vai perder esse valor. V na posição i. E depois v na posição i recebe temp. Então, além de fazer a troca, a gente precisa incrementar o p-index. p-index mais. Quando a gente termina isso, ao fim do for, a gente troca de posição o pivô com o valor que estiver em p-index. Então, a gente faz aqui mais uma troca. Então, int temp igual a v na posição p-index. V na posição p-index recebe o pivô. E v na posição fim recebe temp. E por fim, falta retornar o p-index, né? Return p-index, a posição do nosso index. Então é basicamente isso, certo? Vou salvar aqui, vou vir para o main. Então eu tenho aqui um vetor aleatório. Primeiro eu imprimo ele, depois eu chamo a função quicksort. Lembre-se de chamar ela passando os índices iniciais 0 até tamanho menos 1, tá? Porque a gente passa os índices e não o tamanho necessariamente. Vamos executar aqui para ver se vai dar tudo certo. Aparentemente estamos com algum problema, vamos executar de novo. Tá, a gente está com algum problema, então deixa eu ver aqui o que é que poderia ser esse problema. Pivô na posição fim, p-index. O problema é isso aqui, o p-index ele precisa começar de início e não de 0. É um erro comum de cometer, é um erro comum de se esquecer. Então vamos voltar aqui, novamente, e executar. Pronto, agora nós tivemos o nosso algoritmo, certo? Funcionando
perfeitamente. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês a análise de tempo do Quicksort e detalhar por que essa função de particionamento, da forma como ela está, ela pode levar com uma certa facilidade o pior caso ser ODN ao quadrado. E como a gente resolveria isso com a randomização, a escolha randomizada do nosso pivô, certo? Então é isso, obrigado, até a próxima.